Shalom. Nesses dias estive fazendo algumas reflexões, e esta é uma delas. A alimentação pelas mãos do outro é temporário. Sabemos que o caráter e a lei do Eterno são expressos em sua criação, em toda a obra criada, em tudo aquilo que nos cerca. E isso torna o homem indesculpável. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Elohim, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Dentro deste pensamento, podemos perceber que uma criança se alimenta pelas mãos de outro. Porém, esta é uma pequeníssima fase comparada a toda a sua vida que ainda está por vir. Se pensarmos no tempo médio de vida de uma pessoa, a qual é cerca de 70, 80 anos, temos apenas um ano após o seu nascimento, onde ela é alimentada pela mão de outro. E após isto ela começa a aprender a pegar a comida por si mesma. Não estou falando de preparar a comida, mas de pegar a comida e levá-la à boca. O tempo para preparar a comida é outro. Bom, da mesma forma é aquele que está passando pelo novo nascimento no Eterno em Yeshua. Nos seus primeiros momentos, precisa ser alimentado pelas mãos de outro. Porém, é um tempo muito pequeno, assim como a criança. Em pouco tempo após seu nascimento, a criança precisa aprender a pegar a comida por si mesma. Por isso é preciso entender que ninguém fica toda a vida sendo alimentado pelas mãos do outro. E se isso ocorre, é porque há algum tipo de deficiência ou prisão. Ou seja, as mãos estão atadas, estão presas e imóveis, incapacitadas de buscar seu alimento. E se o cuidador, colocando aqui entre parênteses os pais, não deixa o filho livre para buscar o alimento, certamente ele terá problemas futuros. O cuidador não pode gerar uma situação de dependência. Entendo que seria como a fala de um pai. Ou seja, sempre dizendo ao filho: vai, mas saiba que se precisar estarei aqui. Para o pai isso não é fácil. Ou melhor, talvez para a mãe isso seja mais difícil, mas é necessário dizer ao filho: vai. E neste aspecto de pais e mães, eu gostaria de colocar uma curiosidade interessante. Se repararmos como a mãe e o pai seguram o filho, podemos perceber o papel de cada um ali expressos. Em sua maioria, a mãe segura a criança com o rosto voltado para o seu. Já o pai segura a criança com o rosto voltado para o mundo, e não para o seu. Lógico que isso nem sempre, mas é uma característica do pai. Isto nos mostra que a mãe acolhe mais o filho para dentro da casa, e o pai está apresentando o mundo ao filho. O pai conduz o filho para fora da casa. E por isso talvez tenha mais facilidade de dizer vai para o filho. O papel de ambos é importante na formação da criança. E ainda nesse ponto, podemos também trazer a figura de Jezabel, uma mulher cuja imagem é de manipulação. E o que é manipulação? Manipulação é prender o outro de alguma forma a si mesmo. Ou aquele que está manipulando. Jezabel pode ser a imagem de uma mãe manipuladora, quem gera domínio sobre seus filhos, não os deixando ir. Esta imagem também está na Babilônia, a mãe das prostituições, como é declarado nas Escrituras. Também é uma mãe que segura seus filhos com seus rostos voltados para o seu, não deixando que olhem para fora. Por isto, a figura do pai é importante, porque o pai faz o filho olhar para fora. O nosso Pai, o Eterno, nos conduz a olharmos para fora da Babilônia, fora do Egito, fora do engano. E nisso também percebemos nas Escrituras os homens
que estão em uma posição de paternidade, liderança ou de cuidadores, sempre dizendo vão. E Yeshua é o principal, o qual diz aos seus discípulos: vão e façam obras maiores que eu faço. O filho não fica para sempre na casa do pai, no sentido humano. Mas enfim, continuando o pensamento, a busca por si mesmo, o se desligar das mãos do outro para se alimentar, faz parte de um curso natural estabelecido pelo Eterno. E isto vemos não somente no homem, mas em todos os animais. O que ouvimos do outro deve ser somente para que aprendamos a ouvir por nós mesmos. E lembremos de Josué, que ouviu Moisés, porém chegou o momento em que ele precisou ouvir por si mesmo o Eterno falando consigo. Então, em tudo isso que eu quero transmitir, é que a alimentação pelas mãos do outro é temporário. É um pequeno tempo em toda a nossa caminhada com o Eterno. Shalom.